Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja os principais assuntos de hoje. Clima interfere na oferta de hortaliças no mercado consumidor e cria surpresas. No quadro Temática, o presidente do Sicoob Central fala sobre a governança nas cooperativas. Saiba como fazer o combate pós-plantio das formigas cortadeiras nas florestas de pinos e eucalipto. Cooperativas catarinenses unem esforços na intercooperação para comercializar o arroz. Essa capilaridade que a FECOAGRO tem com essa diversidade de cooperativas é que faz ela ser forte. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes FECOAGRO. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Para uma alimentação equilibrada na hora das refeições, é sempre importante a presença das verduras no cardápio. As também chamadas de folhosas nem sempre estão disponíveis no mercado, dependendo do comportamento climático. Vamos saber mais sobre o assunto na reportagem do programa Tribuna Rural. Ao fazer compras no supermercado, chegamos na seção de hortifruti e dá vontade de comprar uma alface bonita para fazer aquela salada. Daí, quando você procura pela hortaliça, não tem disponível. Muitas vezes isso acontece por conta do período de produção que sofre muitas interferências. Hoje nós não podemos adquirir a couve-flor porque a dúzia dela estava custando em média de R$100. Então um produto que outrora estava pagando 55, 60, hoje ela chegou a R$100. Então fica inviável nós trazermos o produto e repassar o preço ao nosso cliente. Na maioria das regiões de produção são observados períodos de sazonalidade, os diferentes entrepostos de comercialização e locais como sacolões, hortifrutis e outros. Essas diferenças são atreladas ao ciclo das hortaliças, que é determinado principalmente pelas condições climáticas, horas de luz, temperatura, umidade, entre outros fatores. A ocorrência de problemas fitossanitários, sejam doenças, insetos praga e outros, e principalmente a genética. A genética que vai ser um fator preponderante na determinação da duração desse ciclo. Por conta das pesquisas desenvolvidas na agricultura, já conseguimos ter grande parte dos hortifrutis disponível no mercado por maior tempo. Para a maioria das espécies, a gente já tem um sistema de produção definido, com práticas de manejo da irrigação, de controle de pragas e doenças, de manejo em campo, e isso a gente vê claramente com a oferta de hortaliças ao longo de todo o ano. Porém, para algumas espécies a gente ainda carece de conhecimentos, do desenvolvimento de pesquisa para a geração de tecnologias que permitam com que elas sejam produzidas tanto ao longo do ano quanto em quantidade, em volume. Hoje, com o advento do cultivo protegido em estruturas como túneis, estufas, entre outras, permite que o cultivo seja feito, por exemplo, durante a condição do verão, chuvoso, de altas temperaturas, entre outras formas de manejo, formas de intervenção no cultivo que permitam que haja a produção delas ao longo de todo o ano. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta quarta-feira, o quadro Temática reserva espaço para o Sicoob Central. Presidente Rui Schneider da Silva comenta hoje sobre a governança nas cooperativas. Acompanhe. Nós agora, as cooperativas, durante os meses de janeiro a abril, nós temos as nossas Assembleias Gerais Ordinárias, onde nós prestamos contas do exercício anterior. Todas as cooperativas são obrigadas a cumprir esse ritual, conforme a Lei 5764, que é a Lei das Cooperativas. Mas também nesse período ocorre muitas eleições
de novos conselhos de administração, conselho fiscal, também escolha de diretores executivos para as cooperativas. E, às vezes, muita gente pergunta, escuta, por que nas cooperativas há uma longevidade de presidentes que ocupam um cargo, às vezes, por vários anos, ficam numa cooperativa, comandando aquela cooperativa? Eu sempre respondi a minha maneira, que foi o seguinte: eu acho que quando tem uma pessoa que ela está atuante, capacitada, treinada, experiente e que sua cooperativa vai bem, não precisa estar fazendo mudanças, não precisa estar mexendo. Nós tivemos exemplo no nosso sistema cooperativo, que foi o caso da nossa cooperativa Central Aurora. Nós tivemos lá, né, um presidente que, desde a sua fundação, ficou vários anos comandando tanto a Central Aurora, quanto a Alfa e quanto a nossa OSESC, né? E essa longevidade não significa uma perpetuação na presidência ou no conselho da cooperativa. Significa que a cooperativa ela fica mais forte no sentido de que os outros conselheiros que vão alternando nesse período vai agregando mais informações. Há uma troca de experiência dos novos com os antigos. E as cooperativas só tendem a melhorar. As cooperativas tendem a prestar o melhor serviço aos seus associados. No Sicob, nós temos vários presidentes que são longínquos, que estão há tempo comandando suas cooperativas. E as cooperativas estão bem. Graças a Deus, estão ótimas. Então, o que nós precisamos sempre é pensar nessa alternância do que a lei obriga. Uma parte, né? Um terço sempre há uma mudança a cada Assembleia Geral Ordinária, onde há eleições do Conselho de Administração. E isso é importante, porque oxigena a cooperativa. E também esses conselheiros que ficam nas cooperativas, eles têm aquela obrigação de sempre se capacitar, treinar cada vez mais, saber uma maneira de conduzir a sua cooperativa, porque ele conhece a cooperativa, ele conhece a raiz da cooperativa, ele conhece a essência, ele sabe o meio que ele está atuando. E esse modus operandi, essa maneira de trabalhar, é que faz com que as cooperativas cresçam, porque essa diretoria, esse conselho que está lá, essa diretoria executiva, ela conhece o seu associado. Então, ela sabe como lidar com o seu associado, ela sabe a necessidade, ela sabe as dores do seu associado. No caso das cooperativas de crédito, ela sabe o que colocar no seu portfólio de produtos financeiros para atender às necessidades financeiras do seu associado. É isso aí que o Sicob faz. Portanto, minha gente, eu só quero dizer que quando há uma reeleição de um presidente que está há muito tempo no cargo, nós temos que bater palmas, significa que a cooperativa está indo muito bem, e parabéns a esse. Veja o que teremos no próximo bloco. Saiba como fazer o combate pós-plantio das formigas cortadeiras nas florestas de pinos e eucalipto. Cooperativas catarinenses unem esforços na intercooperação para comercializar o arroz. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicob e Fertilizantes Fecoagro. Tecnologia e inovação estão no DNA da Fecoagro, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A Fecoagro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes.
Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Tem mudanças que fazem a gente avançar. Eu, por exemplo, mudei do meu banco para o Sicoob. Deixei de ser cliente e virei sócio. Agora, além do atendimento mais próximo, eu tenho os mesmos serviços e garantias de um banco, mas com taxas menores, porque o Sicoob é uma cooperativa financeira. E como o Sicoob apoia a economia local, todos ganham. E você, também quer mudar e colher os melhores resultados? Mude para o Sicoob. Sicoob, somos feitos de valores. Ele é nobre e é o máximo, porque seus grânulos são revestidos com uma solução biodegradável de micronutrientes, proporcionando nutrição completa para a planta. O Nobre Max garante uniformidade na aplicação, melhora o aproveitamento dos nutrientes, garantindo mais produtividade e renda. Nobre igual a você, máximo como sua lavoura. Nobre Max é um produto exclusivo da Fecoagro. Peça já na sua cooperativa. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio apresenta Temática. Novo quadro para você acompanhar as tendências dos diversos ramos da cooperação. Comentários e entrevistas com lideranças do agro e do cooperativismo catarinense e brasileiro, trazendo informações importantes para você ficar em dia com as novidades do mercado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Canal Rural, às 12h30 na Record News e às 13h30 na TV Copi. Temática é um oferecimento do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Conectividade já é uma realidade para muitos agricultores catarinenses. Oferecer internet de qualidade, além de possibilitar o acesso à informação e aplicativos de gestão, permite aos produtores rurais a emissão de documentos digitais e uso de equipamentos automatizados que tornam as atividades mais eficientes. Investir em projetos e programas voltados para esta área é uma das necessidades em Santa Catarina. A internet ela é fundamental para duas áreas. Primeiro, para atender a formação humana das famílias dos produtores. E também a robotização são operadas por computadores, por robôs. E para isso precisa ser com internet de qualidade para que esses sistemas funcionem. Meio rural cada vez mais conectado. Apoio Fecoagro, praticando e estimulando a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Com o esporte eu aprendi que cooperar é a grande sacada, que as maiores vitórias vêm do trabalho em equipe, pessoas que se unem para conquistar juntas. Esse é o cooperativismo. Mais do que um modelo de negócio, um jeito diferente de empreender. Um movimento que está presente em nossas vidas todo dia. Está no campo, na indústria, no comércio, na educação, nos serviços financeiros, está na geração de renda de muita gente. Como no transporte que te leva de um lugar para o outro e até mesmo no hospital que você vai. O cooperativismo também está lá. E ao contrário do que acontece nas quadras, aqui a rede está do nosso lado, é a nossa força. E os cooperados somos nós, mais de 15 milhões de brasileiros. E também pode ser você. Vem ser Coop, tudo ao seu redor já é. Os prejuízos causados pelas formigas cortadeiras começam já na fase inicial do plantio de pinos e eucaliptos. E esses danos podem ser irreversíveis por causa da fragilidade das mudas. Para realizar o controle efetivo das formigas, é fundamental conhecer as diferenças e características de cada gênero, assim como o momento também e a forma correta de ação.
Fique agora com o 4º episódio do vídeo técnico produzido pela Embrapa e pela Ipagre sobre o manejo das formigas cortadeiras em plantios florestais. O combate pós-plantio deve ser feito de maneira localizada, onde existem ninhos ou plantas atacadas. Ele deve ser realizado de 3 a 30 dias após o plantio, percorrendo todo o talhão para localizar mudas atacadas. Isso pode ser repetido de 60 a 90 dias após o plantio, dependendo do resultado do levantamento de sobrevivência de plantas. Para o levantamento de sobrevivência, recomenda-se realizar amostragens de 30 a 60 dias após o plantio, registrando o número de plantas atacadas. Deve-se avaliar 20 plantas na mesma linha, intercalar 4 linhas, avaliar mais 20 plantas, assim sucessivamente, com caminhamento em escada, de modo a percorrer todo o talhão. Essa informação pode direcionar as equipes de combate às formigas aos locais mais infestados para realizar o repasse entre 60 a 90 dias após o plantio. Vale ressaltar que o combate pós-plantio não deve ser feito de maneira sistemática, uma vez que nessa fase é possível visualizar os ataques e achar os ninhos. Porém, muitas vezes são encontradas várias plantas atacadas e não é possível localizar o ninho. Quando isso ocorrer, deve-se aplicar iscas próximas do grupo de plantas atacadas. Aplicar 5 gramas de iscas a cada 3 ou 4 plantas atacadas. A manutenção nos plantios de eucalipto deve ser feita de maneira localizada e somente em locais onde forem encontrados ninhos ou plantas atacadas. Deve-se considerar: nos plantios onde ocorrem saúvas, o monitoramento e combate às formigas deve ser anual, durante todo o ciclo. Nos plantios onde só ocorrem quinquéns, não é necessário fazer manutenções anuais, porque as quinquéns causam danos nos eucaliptos apenas no início do plantio. O combate às formigas cortadeiras durante a manutenção dos plantios de pinos também deve ser feito de maneira localizada e somente em locais onde forem encontrados ninhos ou plantas atacadas. Para isso, deve-se considerar: em plantio onde ocorrem saúvas, as manutenções devem ser anuais, até que o plantio complete 3 anos de idade. Após esse período, fazer rondas anuais, pelo menos nas bordaduras. Em plantio que recebe herbicidas em área total, independente do gênero de formiga cortadeira, as manutenções devem ser efetuadas em até 15 dias após a aplicação do herbicida, até que complete 3 anos de idade. Em plantio onde só ocorrem quinquéns e que é mantido limpo somente com roçadas, a manutenção pode ser feita somente até o plantio completar 1 ano. É importante registrar o número de ninhos tratados e o volume aplicado de iscas em cada talhão, para permitir controle, análise dos dados, determinar as áreas críticas, além de manter o histórico de combate às formigas em cada área. Todos os envolvidos nas atividades de combate às formigas devem receber treinamentos contínuos sobre o uso e manuseio de defensivos agrícolas. O uso de equipamento de proteção individual é indispensável. São eles: macacão com mangas compridas, luvas de borracha, máscara e botas de borracha. Para preservar a sua qualidade, as iscas formicidas devem ser armazenadas em lugar seco, ventilado e coberto, evitando o contato direto com o piso. Deve-se sempre manter o produto em sua embalagem original e fechada.
Não se deve armazenar as iscas junto com outros produtos químicos, tais como inseticidas, combustíveis, lubrificantes, entre outros, para não prejudicar a sua atratividade. O combate às formigas cortadeiras é atividade que demanda planejamento e dedicação, para que seja feito com eficácia, segurança e menos custos. Afinal, o manejo desses insetos é essencial para a sanidade dos plantios florestais e para evitar prejuízos. A TV Coop Santa Catarina, canal da FECOAGRO na internet, sempre dá atenção especial aos eventos que acontecem no estado, organizados pelas cooperativas filiadas. Hoje, vamos acompanhar o destaque cooperativista do campo demonstrativo da Cravil, que aconteceu no Alto Vale do Itajaí. Acompanhe a terceira parte desta reportagem. Então, o arroz é a menina dos olhos de ouros do Brasil, né? Porque acostumamos a comer arroz com feijão. E Santa Catarina tem na sua DNA também a produção de arroz como o segundo maior produtor do Brasil, é arroz. E hoje aqui a gente está muita alegria para fazer a abertura oficial da colheita do arroz com o seu Harry aqui na Cravil, porque a gente começou, mas a gente queria que fosse itinerante, e é isso que está acontecendo. E já tem aonde vai ser a próxima do ano que vem. Mas o arroz, para nós que trabalhamos, para eu que me criei, meu pai já era produtor de arroz, foi associado fundador da nossa cooperativa, nós estamos continuando o legado que ele deixou, então isso anima e isso também nos dá muita sustentabilidade para continuar o trabalho que a gente vem fazendo na cooperativa. E com a Brasil Rice a gente quer ver se a gente consegue a intercooperação das 5 cooperativas de arroz que nós temos ainda em Santa Catarina. Zanata, o ano passado o arroz puxou, né? Teve um resultado extraordinário para o produtor, enfim, para quem mexe com o mercado do arroz, mas ninguém lembra que 4, 5 anos atrás o produtor praticamente pagava para produzir arroz e continuou na cultura, né? Geralmente a sociedade vê quando aumenta para ela pagar no prato, né? Mas ela não quer saber quando o produtor paga para ela comer lá no prato. Você acha que a cultura desse ano vai se comportar mais ou menos igual? A demanda, a procura? Qual é a visão que a Brasil Rice tem? Você lembrou bem, há 10 anos a gente vem tendo prejuízos, o agricultor tendo prejuízos no arroz. E esse ano que passou, 2020, foi muito bom. 2021 a gente tem uma bela expectativa também de ser um ano mais equilibrado, não ter tantos picos altos de preço, mas o agricultor, se ele conseguir e nós conseguirmos fazer com que o preço do arroz se mantenha nessa paridade de R$90 a saca de 50 quilos, não tem, é bom dar uma bela renda ao nosso produtor, as indústrias também ganham, porque toda a cadeia ganha. E Domar, pagar R$4 lá em Fortaleza ou lá no Recife por um quilo de arroz não é caro, Domar. Não podem reclamar, porque tem outras coisas aí que valem isso e não dão o resultado de substância, de sustentação que dá o arroz na nossa alimentação. Então, R$4 é barato e dá para pagar. A dona de casa também não pode estar querendo que o agricultor sempre sofra aqui na roça. Ninguém sabe o trabalho que dá produzir um saco de arroz, né, lá na cidade. E é por isso que a gente defende que o preço deveria estar nesse patamar por alguns anos ou para sempre, né? Essa é a grande riqueza de Santa Catarina, que tem uma agricultura muito diversificada. Tem aqui no litoral nós temos esse arroz irrigado,
E, aliás, o arroz irrigado com a melhor produtividade mundial aqui, graças às tecnologias que a Epagre leva ao produtor, desenvolve na semente e também o capricho, o esmero do nosso produtor, o produtor rural aqui, né, principalmente dessa região aqui. Então, Santa Catarina é muito privilegiado e nós que somos lá do oeste, né, produzimos grão, né, soja e milho, principalmente milho, e tentamos agregar valor ao milho através dos animais, né, que é suínos e aves, e também a atividade leiteira. Hoje Santa Catarina também já figura entre os principais produtores de leite, e, portanto, a agricultura catarinense é muito diversificada. E a FECOAGRO, como é uma federação e que tem diversas cooperativas e cooperativas de todas as regiões, ela convive e faz a união dessas diferenças, né, culturais e de culturas que existem para que o Estado continue crescendo. E a FECOAGRO tem sido muito cuidadoso com isso, porque nós como parceiros do Estado, a gente acaba ajudando ou fazendo com que as ações do governo do Estado, através da Secretaria da Agricultura, chegam a todo o Estado. Então, essa capilaridade que a FECOAGRO tem com essa diversidade de cooperativas é que faz ela ser forte e muito importante para a agricultura de Santa Catarina. As empresas, com certeza, hoje, né, além de gerar muita tecnologia para o produtor, ela tem buscado lançar produtos com baixa toxicidade toxicológica, né, tanto ambientalmente como para o ser humano. As tecnologias estão aí para melhorar a vida do produtor. Sustentabilidade é a palavra-chave no desenvolvimento de novos produtos. A Corteva trouxe aqui para a área, né, o seu novo herbicida. Com a safra sendo colhida, Santa Catarina espera um novo recorde de produção, de produtividade e de renda para o agricultor. Destaque Cooperativista. Oferecimento Cravil, tecnologia conquistando resultados. E sempre com os bons resultados do campo demonstrativo da Cravil na cultura do arroz, apesar da pandemia, nós encerramos o programa de hoje. Um grande e cooperado abraço para você e até amanhã.